Também estamos ansiosíssimos para isso. Por lá. Eu tô vendo aqui desse lado essa tatuagem aqui, escrita forte e corajosa. O que é essa inspiração para botar isso na pele? É de mentira. Não é, Nina. Gente, essa tatuagem ela tem uma história e foi em 2000, na segunda noite de 2000, a minha memória tá muito ruim, 2019. Foi a primeira noite que eu subi no guindaste. Uau! Então, até ela subindo no guindaste estava tudo bem, né? Eu tive uma experiência única. Eu não lembro exatamente quantos metros de altura era, mas era muito alto. Eu sentia o vento bater aqui. Eu não consegui, eu olhei para o chão assim para baixo só uma vez. Eu não consegui olhar mais de uma, porque as pessoas pareciam formiguinhas assim, sabe? E aí, eu acredito que eu tive meio que uma crise de pânico, de medo lá, toda aquela altura, e aí eu comecei a sentir muito medo, e nada mais podia ser feito, porque eu já estava esperando, sei lá, uma toada para eu entrar em cena. Então, foi na base de muita oração, né? Muito axé, muita oração. E aí eu conversei com Deus e eu falei que se eu fiquei com tanto medo porque estava ventando muito em Parintins que eu literalmente fazia um 360 no ar, assim, não rápido, né, assim, devagar, que eu sentia o vento bater. E eu assistia, assim, a cidade, o bombódromo todo lá de cima. E eu tive uma conversa com Deus nessa noite. Falei que se eu sobrevivesse a essa noite, se ele acalmasse meu coração, e eu sobrevivesse nessa noite, eu ia tatuar. Eu ia fazer uma tatuagem para marcar e todo mundo perguntasse, eu ia contar essa história. Eu sobrevivi àquela noite que eu achei que eu não fosse sobreviver, porque eu estava com muito medo, mas assim... Nessas horas, a gente não pode deixar o medo dominar as nossas emoções, porque eu tô ali literalmente para fazer um trabalho, uma entrega e não, em hipótese alguma, decepcionar as pessoas que confiam em mim. Então, a custa de qualquer coisa, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Então, a minha base, a minha força sempre foi Deus. Então, eu me pego com ele me ajuda de lá e eu aqui, ó, eu cumpro a minha promessa. Eu prometi lá no alto dos céus de Parintins, eu prometi que eu ia tatuar para ficar marcado e eu fui lá e eu cumpri a minha parte da promessa. Você já tinha medo de altura? Ou assim, tipo, falaram, tu vai vir no guindaste? Tu, não, tá bom, tá de boa, vou lá. E tu não tinha dimensão da altura que chegou lá em cima e ficou, putz. Não, inclusive foi nessa noite que eu descobri que eu tenho muito medo de altura, porque até então eu não tinha assim vindo de tão alto. Às vezes a gente vê na Alegoria do Mar e sabe que é alto, né? E eu nunca senti tanto medo, assim, eu vinha fazendo graça, só que essa parte do guindaste, em si, eu acho que foi a noite que eu fui muito alto, acima do último degrau da galera, literalmente, muito alto. Foi aí que eu descobri que eu falei, eu acho que eu tenho um pouco medo de altura, sim. Mas que tudo aconteceu ali naquele momento, aí foi da onde nasceu essa tatuagem, né? Foi, porque no boi, às vezes, a gente tem um ciúme de passo. Tem esse negócio, né? Tipo assim, eu vou lá, eu crio um passo, alguma firula, aí se outra pessoa faz, eu fico com ciúme, eu não quero que outra pessoa faça. Então, basicamente, no início, a gente teve uma treta mais ou menos assim, que eu vi uma apresentação dela, aí ela fez um passo meu, e aí eu fiquei com ciúme, entendeu? Aí eu fiquei com ciúme e postei alguma coisa, e os fãs que acompanham, né, eles perceberam também, e automaticamente surgiu uma montagem. E aí eu fui lá, geralmente eu nem faço esse tipo de coisa, gente, nem com medo, nem me envolvo nessas coisas. Eu não sei o que me deu, foi um ciúme ali de momento. E eu repostei alguma coisa que um fã tinha colocado lá no story, né? Repostei alguma coisa relacionada a isso, a montagem, né? Que ela tinha feito e tudo mais. E aí eu peguei e repostei no meu. Aí depois passou 10 minutos assim, eu falei, não devia ter feito isso. Eu fui lá, apaguei, mas já tinham printado, né? Aí rolou-se uma treta sobre isso e tal. Só que aí depois a gente se encontrou pessoalmente, aí a gente conversou e tudo mais. Inclusive quando a gente ia para as viagens, tinha algumas viagens que é só os bois, as portas-estandarte e os levantadores. A gente começou a criar mais afinidade, a gente começou mais a conversar mesmo sobre a vida, sobre tudo mais. Eu falei, mano, não vale a pena também a gente ficar brigando por causa de passo, né? E tudo mais. E a gente, por incrível que pareça, tanto eu quanto ela, acredito que nós fomos surpreendidas, porque não estava na minha cabeça, assim, ter uma afinidade tão incrível com ela, amiga e tudo mais. E também eu acredito que nem na cabeça dela, né? Porque eu acho que temporada bovina, cada uma pro seu lado e que vença melhor.
Mas acabou que isso, a gente fez da rivalidade ali um momento para ficar tudo mais, sabe, mais confortável para todo mundo, porque eu acho que às vezes a gente já está rodeada de tanta tensão, de tanta pressão, que a gente meio que pegou isso e decidiu converter em conversas boas, alegrias, risadas, e foi meio que deu nisso, e a galera acabou gostando. E aí, inclusive, a galera já tá sentindo o fato disso, mas é porque eu ainda não encontrei ela também nos eventos. Quando eu encontrar com ela nos eventos, eu fazer os stories, também começar a implicar com ela, dizer que o boi dela vai perder de novo, e é isso. Falando no boi dela, eu sei que o Batista também é um pentelho contigo de vez em quando, né? Nossa, o Batista, gente, coitado do Batista, mas ele é muito legal, ele, assim, a energia dele é muito incrível. A gente, é o que eu tô falando, quando a gente tá ali pelos bastidores, gente, seja qualquer evento que for, a pressão é a mesma de sempre, a tensão também, a responsabilidade também. Então, a gente tenta fazer daquele momento o mais confortável, agradável para todo mundo, porque a gente sabe que estar do lado aqui de dentro não é fácil, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, a gente tenta converter toda essa tensão, essa pressão em coisas boas, energias boas, em boas conversas, né? Boa convivência. E é isso, acho que ninguém precisa ser inimigo de ninguém. E na arena é uma outra coisa, né? Na arena que vença o melhor, e a gente sabe quem é o melhor, né? É uma torcedora, né, daquelas que está aqui como item há quase 10 anos, mas é uma torcedora acima de qualquer coisa, porque essa cutucada que a gente sempre vê na Marcela é natural e é legal a gente ver isso aqui de perto, ver que aquilo que a gente acompanha, né, nas redes é de verdade, é exatamente esse tipo de coisa. Eu queria saber de ti, Marcela, enquanto torcedora, enquanto alguém que não achava que ia ser item, né, lá atrás, se tinha algum item daqueles primeiros momentos que te inspirava, que tu olhava assim e dizia, pô, essa daqui é a melhor, a fulana, a ciclana, quem eram aquelas que te inspiravam, não necessariamente do teu item mesmo, né, mas itens femininos do Caprichoso que... Nossa, eu nessa época que é torcedora, sempre acompanhei muito o boi, muito de perto. Nossa, até hoje eu sou muito fã de Brena, Maria, Karine. Não, mas assim, a Karine pra mim é muito deusa, muito musa, muito inspiração, muito tudo. Maria, assim, meu Deus do céu, eu ficava nervosa. Eu acho que eu encontrei com Maria até mesmo depois de... Quando ela saiu, né, e eu virei para o estandarte, eu encontrei ainda com ela alguns momentos, eu não acreditava, meu Deus, que mulher. Com a Brena eu tive o privilégio, a sorte de conviver, né, mais um ano enquanto ela permaneceu no boi, mas assim, elas sempre foram assim, eu sempre fui muito fã, elas sempre foram muito musas, muita inspiração para mim, tanto assim, em beleza, em item, em tudo. Então, as três ali ficam no pódio, de Karine, Brena, Maria, até hoje, sou muito fã de todas elas. E com Karine Medeiros, né, que antes de ser assim, foi porta-estandarte ali do Caprichoso, você teve alguma troca, alguma dica que ela tenha te passado que você leve hoje? Como é que você pode dizer sobre isso? Eu vi a Karine de perto pela primeira vez, salvo engano, foi num evento do Blog Azul, que eu encontrei com ela e eu não acreditava que era ela que estava ali, e porque eu não tive, assim... naquela época era difícil, a coisa mais difícil era tu conseguir uma foto, né? Uma foto tá ali perto. Não tinha tudo, essa questão das redes sociais que tem hoje. Então era muito mais difícil naquela época, né? Até porque eu acho que meu telefone nessa época, sei lá, era um J5, sei lá, nem prestava, mano. Aí eu fui pro evento do Blog Azul e literalmente a Karine tava lá. Gente, eu não acreditava que era ela. E eu ficava assim, eu queria tanto conhecer ela, eu queria tanto ir lá com ela. E eu já era porta-estandarte, né? E aí o pessoal falava, mas vai, ela vai adorar te conhecer. Eu falava, mas eu tô morrendo de vergonha. Meu Deus! Aí eu lembro que até eu fiquei assim umas meia hora criando coragem. Quando eu criei coragem, eu fui lá, abracei ela e foi muito emocionante. Chorei muito, porque era meu sonho conhecer ela, né? Eu tava conhecendo ela literalmente ali naquele momento. E ela sempre foi muito maravilhosa comigo. Até hoje a gente conversa literalmente sobre tudo, sobre a vida, sobre o boi. E ela sempre me deu dicas maravilhosas. Eu sempre tive uma afinidade muito incrível a partir do momento que eu conheci ela. E, assim, pra mim, até hoje eu não acredito, porque ela sempre foi muito, né, deusa pra mim, maravilhosa. Então, a imagem dela, assim, como pessoa, como mulher, como tudo, até hoje eu tenho uma troca incrível com ela. E é um nome histórico, né? Um nome que já Com ocupou certeza. 2 itens aí no Boi Caprichoso, alguém que certamente está
tá marcada ali em toda esse coração da galera azulada, tá? Sem trocadilhos aqui. Ontem a gente quase escapou aqui, tá? Mas não era essa a intenção do momento. O